Olá, meus amores. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre acreditar, no que você acredita e o que você anda reproduzindo. Tem uma história que conta que uma família, eles costuravam o pernil para colocar, para cozinhar, para colocar na panela. Aí até chegar em uma geração que alguém questionou por que na hora que cozinha e faz esse pernil dessa maneira, costurado. Aí ligaram pra avó, não sei, aí ligaram, foram procurar a bisavó, aí a bisavó falou, é porque a panela era pequena. Então, às vezes, o que você está reproduzindo, o que você anda reproduzindo? O que você anda acreditando? Porque, às vezes, alguém falou uma coisa, eu falo assim, questione as coisas. Ah, faça pergunta. Eu, desde criança, sempre fiz pergunta. Por que isso está acontecendo? Por que isso acontece? Quando a minha avó falava, não come isso porque isso mata, isso é veneno, eu perguntava, quem morreu envenenado? Me conta fato, eu quero fatos. Então, o fato de você fazer pergunta, não tem problema você ser uma pessoa que faz pergunta, porque mulheres sábias e homens sábios, eles fazem pergunta. Então, faça pergunta mesmo, questiona. Toda vez que alguém falar isso aqui vai ser desse jeito, mais ou menos uns 2 anos atrás, o cachorro me mordeu e afetou os meus nervos do meu carcanhar, ele tipo estraçalhou o meu carcanhar. E na hora que o médico tava costurando, ele falava assim, sua perna não vai ficar legal, nós vamos costurar aqui mais ou menos, porque tem que ficar mais ou menos aberto, porque tem que sair salmoura, e eu falava, minha perna vai ficar perfeita. Ele falava, não vai, mordida de cachorro é isso assim, não vai ficar. E eu falava, minha perna vai ficar perfeita. Porque eu não aceitei aquela situação. Porque às vezes você aceita essa situação. Às vezes alguém fala alguma coisa com você lá no meio da rua, isso vai acontecer. E você começa a pensar naquilo, mentalizar aquilo. Porque em Provérbios 23:7 fala, assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Então, o que você imagina? No que você anda criando? O que você anda atraindo? O que você anda pensando? De que você acredita? Você acreditar que você pode, você tá certo. Se você acreditar também que você não pode, você também tá certo. Então, em que você acredita? Se você acreditar que você é vencedora, você é vencedor. Se você acreditar que você não consegue, só os outros conseguem. Porque quando você fala, eu não posso e fulano pode. Oh, como assim? Deus, ele não faz percepção de pessoas. Ele não falou, vou fazer isso aqui, esse aqui vai conseguir, esse aqui não vai conseguir. Vou colocar tudo que a gente precisa para estar dentro da gente. Então, em que você acredita? Então, você precisa ter tudo que você precisa tá aí dentro de você. Só precisa você resgatar, tirar esse tesouro que tá aí dentro de você. Aí eu te pergunto, você é uma pessoa que tudo que fala pra você, você acredita ou você questiona? Questione as coisas a partir de hoje. Primeiramente, faça pergunta pra você. Faça pergunta, porque o como é problema do cérebro. Porque o seu cérebro, ele tem as respostas, ele tem as coisas, mas ele tem preguiça, ele não quer gastar energia. Então, a partir de hoje, faça pergunta. Toda vez que acontecer uma coisa, você pergunta, pra quê e por que isso tá acontecendo? Não se vitimiza mais a partir de hoje. Então, faça pergunta. Faça pergunta. 1% das perguntas que você vai fazer é Deus dar resposta. 9% os outros e 90% é você. Então começa a fazer pergunta para você. Quando eu era criança, desde cedo, muito cedo, eu sempre conversei comigo mesmo. E a pessoa falava assim, ó, não tem problema. Pergunte para você, questione você. Toda vez que você tem um comportamento, você pergunta, por que eu tô tendo esse comportamento? Porque não tenta mudar o outro. Foca em você, porque no dia que você começar a voltar a atenção toda para você, você vai ver como as coisas vão acontecer, como as coisas vão fluir na sua vida. E aí você vai ver que você vai focar em estar falando, caramba, quando eu tenho um tipo de comportamento, eu pergunto, por que eu tive esse comportamento? Quando eu tenho um tipo de sentimento, eu questiono, por que eu tenho esse tipo de sentimento? Por que eu me comportei dessa maneira? Por que eu falei dessa maneira? Porque eu falo, você focar em melhorar você 1% por dia, em 365 dias você vai ter melhorado 365%. Então, foque em melhorar você todos os dias. Toda vez que você tiver um comportamento, faça a pergunta para você. Por que eu tive esse comportamento? Por que eu me comportei dessa maneira? Quando a gente, às vezes, eu teve uma época da minha vida que eu era muito agressiva. Eu falava as coisas. Eu sou sincera. Não existe negócio de sincero. Você é mal educado. Você joga suas coisas. Toda vez que eu tive esse comportamento, eu me perguntava, por que eu tive esse comportamento? Então, eu olho quem eu fui lá atrás, que eu melhorei. Foca em melhorar você mesmo todos os dias. Um beijo, fique com Deus e viva agora.